Por onde anda Robinho? Preso dentro de uma cela sem ver a luz do sol depois de tudo que fez? Ou será que ele está de boa na praia caminhando, jogando futebol com os amigos e curtindo um pagode como se nada tivesse acontecido? Pois é, parece loucura pensar que a segunda opção é realmente possível depois de todas as provas concretas sobre o que ele fez com uma mulher albanesa na Itália. Mas acredite se quiser, é o que está acontecendo. A polícia tenta atrás dele por toda a Baixada Santista, mas o jogador está driblando os caras e quase ninguém sabe do paradeiro dele. Só que a equipe GM resolveu botar a mão na massa e colocou detetive para ir atrás do Robinho. E o que ele anda fazendo vai te surpreender. Robson de Souza. Se você gosta do futebol arte, esse nome com certeza é familiar para você. Muito conhecido como Robinho. Ele foi uma das grandes sensações do futebol há alguns anos. Fez bonito pelo Real Madrid da Espanha, pelo Milan da Itália e também pela seleção brasileira, onde se destacou bastante. Porém, Robinho se meteu em diversos problemas fora de campo e deixou de ser aquele cara admirado pelo mundo da bola por causa das coisas que fazia nas quatro linhas, e passou a ser uma vergonha pelo que fez fora delas. Muito provável que você se lembre da história dele, o menino das 8 pedaladas. Robinho começou sua carreira profissional no Santos Futebol Clube, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, em 2002. Ele era a sensação da Vila Belmiro e sua decolada foi meteórica. Como consequência, se tornou rapidamente uma das maiores promessas do futebol brasileiro. No Santos, Robinho conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, demonstrando seu talento desde o início e com muito jogo de cintura. Em 2005, Robinho deu grande salto para a Europa ao assinar com o Real Madrid por 24 milhões de euros, onde começou sua carreira internacional. O craque foi recebido por uma multidão de jornalistas no aeroporto de Barajas, em Madrid, e em seguida foi apresentado com festa no Santiago Bernabéu. Ele ganhou a camisa 10, que havia sido de Luís Figo, diretamente das mãos do presidente Florentino Pérez, e após fazer embaixadinhas e estripulias no gramado, ele recebeu o caloroso abraço dos fãs merengues. Mas não foram apenas os fãs que enlouqueceram com a chegada de Robinho. O próprio elenco do Real ficou impactado com a nova contratação, que chegou para somar o time dos Galácticos, comandado na época pelo brasileiro Vanderlei Luxemburgo, ao lado de Ronaldo Fenômeno, Raul, Zidane, Roberto Carlos, Sérgio Ramos, Cacilhas e mais alguns craques. Quando a bola rolou, no início, ele continuou a impressionar a todos com suas habilidades e dribles, se consolidando como uma das jovens promessas mais emocionantes do futebol. Porém, Robinho teve alguns problemas de vestiário e acabou sendo negociado com o Manchester City. Durante sua passagem no Real Madrid, ele contribuiu para a conquista da La Liga e da Supercopa da Espanha. Ele foi anunciado como novo reforço do Manchester City em 2008 por 40 milhões de euros. E apesar de ter tido alguns lampejos, com a chegada do novo técnico, Roberto Mancini, o brasileiro apresentou uma visível queda em seu rendimento. Acabou sendo sacado da equipe titular e, por algumas vezes, até do banco de reservas. Buscando recuperar seu bom futebol, o atacante acertou seu retorno ao Brasil e acabou sendo emprestado ao Santos, clube que o revelou até agosto de 2010. E logo após sair de lá, foi emprestado ao Milan da Itália, onde tudo aconteceu. Robinho teve sua carreira manchada após esse crime, e hoje já não é mais admirado pelas pessoas que antes o idolatravam. O caso aconteceu em 2013, na boate Sil Café, que fica em Milão, na Itália. O bairro é o Bicuca, que tem um estilo universitário. Robinho e outros 5 amigos que estavam comemorando o aniversário estupraram uma jovem albanesa, que estava embriagada. Antes da bomba estourar, ele dizia que não tinha feito nada. Só que um tempo depois, o ex-jogador foi grampeado pela polícia, e os áudios revelaram que ele realmente se envolveu com a mulher. Aí, ele mudou a versão e disse que tudo foi consensual, mas as investigações concluem que foi um verdadeiro crime. E agora, Robinho precisa pagar pelo que cometeu. De início, quando o processo foi aberto, parecia que nada iria acontecer. Aí, em 2014, ele saiu da Itália, porque o cerco começou a fechar. Nunca mais ele pisou em território italiano com medo de ser preso. Nessa época, o Milan emprestou o jogador para o Santos, e também para outros times da China e da Turquia. Durante esse tempo, ele seguiu a vida normalmente. Até que em 2020, o caso foi concluído e incriminou Robinho. Ele foi condenado a 9 anos de prisão pela justiça italiana, e o caso explodiu no mundo todo. Todos os jornais destacavam o declínio de um ídolo. Apesar disso tudo, ele ainda se achava uma celebridade, e usava sua casa em Santos para treinar a parte física, ainda na espera para ir jogar em algum clube de elite, enquanto a sua casa no Guarujá era usada para campeonatos de futebol. Robinho chegava a serviço usando o CT do Santos para treinar e acompanhar os jogos do seu filho, que atua no time sub-13 do Peixe. Porém, as coisas não foram esquecidas, e após perceber a indignação da população, ele se escondeu dos holofotes e procurou ficar reservado com sua família. Robinho já não era visto com frequência nos ambientes que antes vivia uma vida meio que de um foragido na justiça, mesmo sabendo que o Brasil não iria enviá-lo para a Itália. O ex-jogador não era visto com quase nenhuma frequência nas praias santistas, e nem pelos entornos do seu condomínio. Os jornalistas exclusivos da equipe GM, junto de um detetive particular, foram procurar mais informações sobre ele. Mas na época, todas foram sem sucesso. Ele não era visto com a mesma frequência de antes, e quando aparecia, estava bem disfarçado. Até os vizinhos mais próximos diziam que estava raro ver o craque. Antes, estava sempre aqui por perto,
Afinal, mora bem próximo. Hoje, sinceramente, é até difícil reconhecer se é o Robinho mesmo, porque usa boné, óculos escuros e máscara, contou um antigo morador de uma residência na rua ao lado da dele. Em uma padaria de esquina, Robinho fazia aparições disfarçadas para comprar pão. De acordo com um funcionário local, ele sempre adotava o mesmo visual: máscara, boné e óculos escuros. Isso chamou a atenção de todos, uma vez que essa combinação é incomum em locais abertos. Boa parte da padaria era ao ar livre, e todos ficavam bem surpresos. Uma vez, quando ele saiu apressado, um cliente alertou: "Era o Robinho, vocês nem perceberam." Mas conforme o tempo foi passando e a poeira foi abaixando, ele se sentiu à vontade suficiente para voltar a praticar suas atividades físicas e sair em público, sem medo do que iriam pensar. Mesmo após a divulgação de áudio de conversa entre Robinho e amigos, comprovando que ele estava no local do crime, o ex-jogador segue com a mesma rotina de sempre no estado de São Paulo, vivendo de boa pelo litoral, entre Santos e Guarujá. Ele segue com seus hobbies e lazer, como futebol, futevôlei e pagode. Segundo o portal UOL, Robinho disputa um futebol com amigos todas as quartas-feiras, às 6 horas da noite, no Parque Bitaru. Aliás, o nome do local recebe o seu nome. Além disso, o ex-jogador também costuma participar de eventos na Portuguesa Santista. Recentemente, participou de um jogo festivo com outros ex-jogadores. Em uma dessas idas, ele tirou uma foto com o Diego, ex-camisa 10 do Flamengo, mas a fotografia não pegou nada bem para o flamenguista, que foi duramente criticado por tirar uma foto com um criminoso. Mas não é só de futebol que vive o Robinho. De acordo com o portal, o jogador também canta e curte um pagode. Assim, Robinho, entre partidas de futebol, pagode, futevôlei e eventos restritos, curte a vida em meio aos escândalos acerca de sua punição na Itália por estupro. No começo do ano, o Robinho ainda tentou retornar aos gramados e se ofereceu para jogar no Brasiliense e também na Portuguesa Santista, mas foi rejeitado pelo Brasiliense e não chegou em um acordo com o time da Baixada. Nas redes sociais, a última aparição dele foi quando postou, todo sorridente, uma foto ao lado da esposa, a Vivian, e se declarou a ela como um provérbio bíblico: "Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu a benção de Deus, o Senhor." Provérbios 18:22. Escreveu o antigo camisa 7. Essa postagem foi um pouco depois que saíram os áudios que comprovavam o crime. Robinho e Vivian estão juntos desde os 15 anos de idade, ainda na adolescência, e se casaram em 2009. O primeiro processo de separação deles aconteceu em 2011, após uma outra acusação de estupro que ele sofreu, dessa vez na Inglaterra, quando jogava no Manchester City. Porém, o jogador pagou a fiança e a justiça decidiu não seguir com as investigações. No que diz respeito do Robinho, a justiça brasileira estava tentando encontrar o ex-jogador para informar sobre a abertura do processo que pode levar à transferência de sua pena no Brasil, mas ele não foi encontrado em nenhum de seus endereços nas primeiras 4 tentativas. Na quinta, um oficial de justiça conseguiu encontrar o jogador em um de seus apartamentos. Com certeza, ele estava chegando de uma partida de futevôlei, e agora, Robinho já está ciente que poderá cumprir sua pena em solo nacional, já que não pode ser enviado para a Itália, porque a Constituição proíbe a extradição de brasileiros. A justiça italiana já entrou com um pedido para que ele seja preso no Brasil, mesmo após cumprir a pena. Robinho já sabe que a casa pode cair em breve, mas o ex-jogador ainda segue curtindo a vida, como se nada estivesse acontecendo. Ele curte um pagode com os amigos, cantando e bebendo cerveja. Além disso, também joga futebol por aí e muito futevôlei. Nem parece um cara condenado a 9 anos de prisão. Robinho encantava o Brasil quando jogava, e por isso virou ídolo de muitas crianças na época. Mas qual o preço de uma decepção com seu maior ídolo? Quem poderia imaginar que aquele cara que era exemplo para muitos poderia ser capaz de tamanha atrocidade? A fama tem o seu preço, e junto de dinheiro e muito privilégio, vem o ônus da cobrança e das satisfações. E quando você não tem como se defender, é melhor se esconder dentro de casa e fugir dos holofotes, já que os olhares de admiração viraram olhares de julgamento e nojo. Eu sou o Gustavo Marques, eu por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.